Bom dia. Hoje nós vamos falar a respeito do conteúdo da segunda aula do nosso curso de macroeconomia. E na segunda aula a gente vai continuar a falar da estrutura da economia clássica. Basicamente, como é que funcionava a economia clássica a respeito de emprego e produto, foi o que a gente falou na aula passada, o equilíbrio, os fatores que a gente falou, mercado de trabalho, demanda por trabalho, oferta de trabalho e função de produção. Esses fatores geravam um equilíbrio e a gente viu como funcionava o equilíbrio na aula passada. Nessa aula, a gente vai falar a respeito de outro aspecto da economia clássica, que é o lado monetário da economia, ou seja, moeda, preços e taxa de juros. A escola clássica ela se baseava, pelo lado monetário, na famosa equação da teoria quantitativa da moeda. Os precursores da escola clássica, que eram pensadores como David Hume e John Locke, criaram essa noção da teoria quantitativa da moeda, que foi refinada pelos economistas clássicos, e a teoria quantitativa da moeda dizia basicamente o seguinte: existe a variável n, que significa quantidade de moeda. Ao multiplicar essa variável pela velocidade com qual a moeda circula, v, esse lado, que é o lado monetário da equação, tem que ser igual ao lado real da economia, que é P, que é o nível de preços da economia, vezes o produto real da economia. Então, a ideia básica da teoria quantitativa da moeda é o seguinte: nós temos essas variáveis que mostram que a quantidade de moeda que deve existir em uma economia deve ser o suficiente para comprar todos os bens e serviços da economia. Ok, a ideia básica é que, desde os economistas clássicos, se pensava em termos do que ocorre com a velocidade com qual a moeda circula. A ideia é que todos nós temos uma renda e com essa renda a gente compra bens e serviços. E a tendência é que, eventualmente, em um ou outro momento, a gente faz uma grande compra um imóvel, compra um automóvel, compra bens e serviços mais caros, mas no dia a dia, a tendência é que essa velocidade não mude tanto. Então, os economistas tendem a considerar que a velocidade com qual a moeda circula, ela tende a ser constante, ou seja, um dia depois do outro a gente tende a comprar basicamente as mesmas coisas. Se você quiser comparar dias da semana com o fim de semana, talvez haja uma grande variação. Mas se você comparar uma semana com outra, a tendência é que haja poucas variações na velocidade com a qual a moeda circula. Bem, então, se a gente partir dessa hipótese de que não existe variação na velocidade com a qual a moeda circula, então delta V é igual a zero, e aí as outras variáveis é que a gente deve analisar. Então eu tenho variação da quantidade de moeda, que tem que ser igual à variação do nível de preços mais a variação do produto da economia. Na aula passada, a gente viu que, para os clássicos, o produto da economia só variava quando havia variação do estoque de capital ou variação do estoque de trabalho. Isso significa que, se esses fatores, capital e trabalho, se mantiverem inalterados, a velocidade com a qual o produto real da economia varia também é igual a zero, o que vai nos deixar simplesmente essas duas variáveis, delta n e delta p. Isso significa o quê? Isso significa que, na ausência de variações do estoque de capital e do estoque de trabalho, para os clássicos, todo e qualquer tipo de aumento da quantidade de moeda na economia vai se espelhar em aumento no nível de preços. Então, a ideia básica é que
Essa é a conclusão que a gente tem. A tendência é a velocidade da moeda ser constante no curto prazo, também a velocidade do produto, quando não há variação de estoque de capital, estoque de trabalho ser constante. Então, qualquer variação no nível de preços vai tender a gerar uma variação, qualquer variação na quantidade de moeda vai tender a gerar variação no nível de preço. E fica bem claro aqui, né? Quando tiver variação no nível de preço, como a velocidade da moeda é constante e o produto da economia tende a ser constante, então isso se deveu a uma variação no nível de preço. Essa é a conclusão que os clássicos têm a respeito da teoria quantitativa da moeda. E na virada do século XIX para o século XX, um economista americano chamado Irving Fisher, ele pensou o seguinte: tudo bem, só que para que eu tenha acesso a dados de produto da economia, esses dados tendem a demorar. Às vezes, para a gente saber o crescimento de 2019, a gente precisa estar no segundo trimestre, no terceiro trimestre de 2020. Esses dados demoram, e que tal se eu substituísse a variável y pela variável t? A ideia da teoria quantitativa da moeda do Fischer era simplesmente fazer essa substituição no sentido de que T seria o número de transações de bens e serviços finais. Esse número de transações é um número de trocas que há na economia, onde isso é fácil de medir mais rapidamente. O cálculo do PIB demora, mas as trocas podem ser vistas mais rapidamente, então, em função disso, talvez seja mais fácil, mais rápido a gente ter uma teoria quantitativa da moeda, ou seja, o governo saber qual a quantidade de moeda que deve ser ofertada na economia, olhando para a quantidade de transações dessa economia. Certo? Então, essa é a noção do Irving Fisher. Depois dessa noção do Irving Fisher, a gente tem a noção da abordagem de Cambridge. Do outro lado do Atlântico, né, já que o Irving Fisher era um americano, havia essa escola de economia muito famosa, que é a Escola de Cambridge, onde a Universidade de Cambridge tinha dois grandes economistas que anteciparam ao Keynes, que são o Arthur Cecil Pigou e o Alfred Marshall. E o Arthur Cecil Pigou, ele pensava na grande controvérsia que havia na escola clássica, que era baseada na noção do Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say disse certa vez o seguinte: no processo de produção, toda a renda que é gerada nesse processo de produção é uma renda que vai ser suficiente para comprar toda a produção que for feita. Esse raciocínio do Jean-Baptiste acabou ganhando uma frase bastante polêmica, que acabou sendo contestada por muitos autores, mesmo autores clássicos, que é a oferta cria sua própria demanda. A ideia básica do Jean-Baptiste é o quê? Não é que toda vez que houvesse oferta ia ter uma demanda correspondente e que ia consumir sempre aquela oferta. A ideia do Jean-Baptiste é o quê? No processo de produção era gerada uma renda e essa renda era exatamente a quantidade que era capaz de consumir aquela produção, ou seja, a quantidade que igualaria a demanda capaz de produzir essa produção. Nessa controvérsia, onde vários autores disseram que a frase do Jean-Baptiste impedia crises de superprodução, ou seja, crises onde a indústria produzia uma quantidade muito grande de produtos, mas quando chegava no mercado, as pessoas não queriam consumir esse produto. O que acontece? As empresas vão querer se desfazer dos estoques por qualquer preço, talvez tenham uma receita muito pequena e acabem indo à falência, demitindo trabalhadores e gerando desemprego. A ideia básica é que não é que Jean-Baptiste tenha contestado isso, não. É que ele simplesmente falou que no processo de produção
toda a renda gerada nesse processo é uma renda num valor suficiente para comprar toda a produção. E aí o Kigu começou a investigar isso e falou o seguinte: moeda mantida na mão não gera renda. A ideia básica é o quê? No momento que o processo de produção está gerando uma renda, o que que essa renda pode, de que forma essa renda pode ser utilizada? Essa renda pode ser utilizada para consumo ou para poupança. A parte da renda que é utilizada para poupança, ela pode ir para os mercados financeiros e os mercados financeiros vão financiar novos investimentos, fazendo com que a economia cresça e se desenvolva. A crítica do Pigu é o quê? É algum tipo de interrupção por esse processo de circulação da renda, que é o quê? A renda gerada, as pessoas utilizaram 100% da renda para consumir, então a renda vai gerar. Mas se as pessoas não gerarem, não utilizarem 100% da renda para consumir, se elas pouparem alguma coisa, se elas puserem essa poupança no sistema financeiro, vai continuar o processo de circulação. Então, a grande crítica do Pigu é o quê? É o chamado entesouramento. Ou seja, moeda mantida na mão não gera renda, significa o quê? Significa entesouramento. Ou seja, se eu puser aquilo que eu poupo debaixo do colchão, tenho a minha poupança, mas no lugar de pôr essa poupança no sistema financeiro, onde o sistema financeiro vai pegar essa poupança para emprestar para quem deseja investir, eu ponho esse dinheiro no colchão. Ou seja, eu retiro parcela da renda de circulação. Essa é a crítica do Arthur C. Pigou. E Marshall pegou essa crítica do Pigou e pensou o seguinte: então vamos pensar o que é que vai acontecer com a demanda por moeda caso haja uma renda mantida na mão que não gere, uma moeda mantida na mão que não gere renda. Então, o Marshall pegou e pensou o seguinte: eu vou ter então essa demanda por moeda, as pessoas demandam por moeda para quê? Para consumir bens e serviços, Y. Só que esses bens e serviços têm um preço, P, nível de preço, e K, essa variável, proporção da renda nominal que é mantida na forma de moeda. Ora, se eu tenho uma renda de R$ 1.000, o que é que vai acontecer? Eu pego uma parcela dessa renda e mantenho na forma de moeda. Se eu tiver uma renda de R$ 5.000, vai ser outra quantidade de renda que eu vou manter na forma de moeda. Pode ser a mesma parcela, sei lá, 80%, 70%, 90%, 20%. Pode ser qualquer parcela. Pessoas de rendas diferentes podem ter a mesma parcela, não tem problema. A questão é que o K, vai dizer exatamente que parcela é essa. Então, se MD é demanda por moeda, em equilíbrio a demanda tem que ser igual à oferta. Então, M igual a MD, a oferta de moeda vai ser igual a K vezes P vezes Y barra. A ideia aqui é o que? Pegando a ideia dos clássicos, que eu não tenho aumento nem de estoque de capital, nem de estoque de trabalho, então o produto está fixo. A ideia, então, quando eu tenho a teoria quantitativa da moeda, eu descubro que o K é a mesma coisa de pegar o V e passar para o outro lado. Então, o K equivale a 1 sobre V. O V equivale a 1 sobre K. Certo? A ideia básica é que eu passei o K para o outro lado, e aí é o inverso de V. Né? Quando eu passo um V para o outro lado, substituindo o K, então o que é que eu tenho? A mesma coisa da teoria quantitativa da moeda. Só que o K, que é 1 sobre V, vai me dar o quê? Vai dar exatamente a proporção da renda nominal que é mantida em forma de moeda. Essa proporção a gente pensa que pode cair de que forma? Ou subir? Talvez essa proporção seja bem afetada pela evolução do nível de preços. Né? Se há um país que esteja se preparando para um processo hiperinflacionário, as pessoas procuram tentar diminuir K quase a igual a zero. Né? As pessoas se livram da moeda. As pessoas fazem tudo para ter outro tipo de ativos, mas não de moeda. Então,
Dessa forma, a gente pensa na curva de demanda da economia clássica, né? Seria uma curva de demanda com um tipo de características. Basicamente, uma curva de demanda como qualquer outro tipo de curva de demanda, né? Negativamente inclinada. A diferença é que aqui, essa curva de demanda negativamente inclinada, o que acontece se o nível de preços for 6? 6 significa que eu vou ter um produto equivalente a 200, né? Nessa curva de demanda, onde a oferta de moeda é 300. O que acontece se o governo resolve aumentar a oferta de moeda para 400? Se o nível de preço se mantiver inalterado, no lugar de um produto de aproximadamente 200, eu vou ter o quê? Vou ter um produto de quase 300, né? Talvez 280, 290, quase 300. Isso significa o quê? Isso significa que aumentar a oferta de moeda gerou um aumento do produto. Só que isso não é o que os clássicos acreditam. O que, que os clássicos acreditam? Que o produto aqui 200, ele é constante, né? Na aula passada a gente viu exatamente que a oferta agregada clássica ela é uma reta vertical. Então, se há um aumento da demanda de M igual a 300 para M igual a 400, a demanda agregada vai saltar daqui para cá, mas a oferta permanece igual. Se a oferta permanecer 200, por que a oferta permanece 200? Por causa desse Y barra aqui, né? Ou seja, o produto é constante. Por que o produto é constante? Porque para os clássicos o produto é função de estoque de capital e estoque de trabalho. Se não há mudança para os clássicos de um produto que é constante, significa que se antes eu tinha esse produto nessa curva de demanda agregada, aproximadamente o nível de preço igual a 6, se o produto for constante, quando M for para 400, significa que o nível de preço vai subir para em torno de 8. Ou seja, para a economia clássica, as consequências de um aumento da oferta de moeda é um aumento do nível de preço. Exatamente como está descrito aqui, né? O produto é constante, isso aqui não varia, então aumento da oferta de moeda significa aumento do nível de preço. É como se isso e isso forem constantes, Y é constante, V é constante, qualquer mudança em M significa mudança necessariamente em E. O que mostra, que a gente demonstra exatamente aqui, né? O que é que tem aqui? Aqui a gente tem uma primeira demanda agregada, M1, com nível de preços P1 e produto Y1. O que acontece quando a demanda agregada é modificada, porque agora a quantidade de moeda passa a ser M2? O produto da economia não se alterou, ou seja, a oferta agregada permanece no mesmo canto. Então, Y1 é igual a Y2. No segundo momento, o produto permanece o mesmo. Com o aumento da demanda agregada para YB com o M2, a única coisa que varia é o nível de preço, que antes era P1 e passa a ser P2. E se a oferta de moeda subir para M3, gerando nova demanda agregada? Mesma coisa vai ocorrer. O produto da economia não se altera, Y1 é igual a Y2, que é igual a Y3, porque a oferta agregada é vertical, então a única coisa que acontece é que o nível de preço deixa de ser P2 e vai ser P3, porque aqui é que eu tenho a igualdade entre a nova demanda agregada e a velha oferta agregada, que é sempre igual. Então, aumentos na quantidade de oferta de moeda só vão gerar aumentos no nível de preço, mantendo o produto da economia inalterado. Certo? Muito bem. Dito isso, a gente então vai investigar a questão da taxa de juros para a economia clássica. O que era a taxa de juros para a economia clássica? Para a economia clássica, depois uma equação que vai ficar muito famosa quando a gente for investigar a Revolução Keynesiana, é essa equação onde o produto é igual à demanda, ou seja, a demanda agregada da economia é igual àquela parte que é consumida, a parte que é investida e a parte
que o governo consome. Esse consumo aqui, C maiúsculo, é o consumo das famílias. O investimento I, poderia chamar de consumo das empresas, e G é o consumo do governo, certo? Então, a ideia básica é que, em equilíbrio, isso é uma identidade contábil, o produto da economia é igual à demanda da economia, que é C mais I mais G. Se eu pegar I e passar para o lado esquerdo, e tudo mais ficar do lado direito, então o investimento dessa economia vai ser o produto da economia que sobrar, aquilo que sobrar do produto da economia depois que as famílias consumirem e que o governo consumir. Então, essa é a equação 9. Dado que eu tenho uma identidade entre investimento e poupança, ou seja, que I é igual a S sempre, o que é a poupança da economia? A poupança da economia é o produto da economia menos aquilo que as famílias consomem e menos aquilo que as famílias pagaram para o governo na forma de tributos. Então, as famílias possuem uma renda, que é o produto da economia. Depois que as famílias usam essa renda para consumir, para pagar tributos, aquilo que sobrar é a poupança, S. Em equilíbrio, a poupança tem que ser igual ao investimento, S igual a I. Então, YD menos C menos G vai ter que ser igual a YD menos C menos T. Corta YD com YD, corta C com C, significa o quê? Eu tenho que G vai ser igual a T. O que é G igual a T? G igual a T é uma equação que expressa um orçamento equilibrado, ou seja, o consumo do governo é igual à arrecadação do governo. O consumo do governo G é igual à arrecadação do governo T. Se eu mantiver a igualdade entre os dois lados, esse lado aqui é S, né? O que é S? YD menos C menos T. E esse lado aqui é I. O que é I? YD menos C menos G. Como G é igual a T, então eu tenho essa identidade, que é investimento igual a poupança, certo? Só que, de que forma eu posso pensar em termos de poupança? Primeiro eu posso pensar aquilo que as famílias poupam, né? A renda das famílias, menos aquilo que as famílias consomem, menos aquilo que as famílias pagam ao governo na forma de impostos. Isso é poupança. Só que G igual a T significa o quê? Significa que G menos T é igual a zero. E se G menos T não for igual a zero, for maior ou menor que zero, significa que o governo também tem uma poupança. Se a arrecadação do governo for maior do que seu consumo, o governo vai poupar. Se o consumo do governo for maior do que a arrecadação, o governo vai ter déficit público, ou seja, a poupança do governo é negativa. Certo? Então, é essa poupança do governo mais a poupança das famílias que vão financiar o investimento. E se o governo tivesse poupança negativa? Então, aquilo que as famílias pouparem vai ser levado para, via mercados financeiros, para ser emprestado para as empresas para investir, depois que o governo tiver sua poupança negativa. Ou seja, o governo também vai dos mercados financeiros pegar recursos para cobrir o seu déficit público. E aí é a equação 14 que mostra exatamente isso. A diferença entre poupança e investimento é o déficit público do governo. Certo? Muito bem. Depois da equação 14, a gente passa para a próxima página, que mostra exatamente o gráfico dessas equações. Né? Aqui eu tenho investimento, que iguala a poupança nesse ponto aqui, gerando aqui S igual a I, e aqui uma taxa de juros que é menos do que R0. O que aconteceu aqui? O governo teve um déficit, o governo gastou mais do que sua arrecadação. Como a poupança das famílias é essa aqui, com esse déficit significa o quê? O governo vai aos mercados financeiros pegar dinheiro emprestado. Então, agora a poupança vai ter que financiar o investimento das empresas e o déficit público do governo. Então tem uma igualdade bem aqui. E essa curva aqui é a curva
o investimento das empresas mais o déficit público do governo. Por quê? Porque o governo, ao ter déficit público, ele vai demandar recursos emprestáveis. Né? E o que é a poupança? É a oferta desse recurso emprestado. Então, agora aqui, eu não tenho apenas mais só investimento igualando a poupança. Eu tenho investimento mais o montante de déficit público do governo igualando a poupança. E o que acontece quando o governo tem déficit? A taxa de juros que estava nesse patamar aqui vai ter que subir. A taxa de juros sobe para R0. E a igualdade entre poupança e investimento, que era aqui, vai se deslocar para a direita. Por quê? Porque tem que incorporar esse montante de déficit público que o governo está tendo. Então, nova igualdade. Aqui, poupança não vai ser usada só para financiar o investimento, parte dessa poupança vai financiar o déficit público. E a taxa de juros com isso vai subir de um patamar menor aqui embaixo para R0, patamar maior de taxa de juros, que é exatamente para financiar esse déficit público do governo. Bem, o que acontece se acontecer alguma coisa como a queda da demanda por investimentos? Se a variável I cair, porque eu tenho I em um determinado patamar, I0, e aí a demanda por investimentos I cai. Cai nesse montante aqui, as seções A e B. O que está acontecendo? Aqui eu tenho uma poupança. As poupanças estavam financiando essa quantidade de investimento aqui. Então aqui eu tinha um ponto de equilíbrio, S0 igual a I0, e a taxa de juros R0 era o que equilibrava poupança com investimento. Mas nós nos deparamos com alguma coisa que fez com que menos empresas passassem a demandar poupança, porque de uma hora para outra as empresas estão investindo menos. O que causou esse investimento menor? Algum evento, talvez uma pandemia, por exemplo. As empresas pensam, bem, as pessoas não vão mais sair de casa para ir a restaurantes, então o setor de restaurantes tem uma queda do investimento. Então, há essa queda do investimento, equivalente às áreas A e B, só que esse investimento mais baixo aqui, a essa taxa de juros, o investimento vai ser aqui nesse patamar. O que acontece nesse patamar? Nesse patamar, essa taxa de juros, esse novo investimento é só aqui, nesse nível aqui, só que a poupança financiaria até essa quantidade, S0. Então o investimento está muito menor do que a poupança disponível. O que é que vai acontecer? O investimento está muito menor, a poupança disponível, esse ponto não é um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? É esse ponto aqui, onde o novo investimento iguala a poupança. Só que esse ponto aqui significa o quê? A taxa de juros vai ter que cair de R0 para R1. O que é que está acontecendo em R1? Em R1, o novo investimento I1 se iguala à poupança S1. A poupança S1 está em cima da mesma função poupança, só que agora, como a taxa de juros está mais baixa, algumas pessoas que antes poupavam para receber essa taxa de juros R0 pensam que essa taxa de juros R1 não vale a pena eu poupar. Essa taxa de juros R1 eu vou pegar meu dinheiro e vou consumir. Então essas pessoas disponibilizam menos poupança, que acham que essa taxa de juros R1 não vale a pena, então a taxa de juros cai, então a poupança também cai. Só que a poupança cai, mas o investimento, ao invés de cair de I0 para um I2B aqui, ele cai só até I1. Né? Quando a taxa de juros caiu, essa seção B da queda do investimento ela foi anulada. Só ficou valendo essa seção A. Então o investimento total, ao invés de cair A mais B, ele só cai no montante A. Por quê? Porque a queda da taxa de juros aliviou um pouco a queda do investimento. Então o investimento não cai tanto quanto poderia cair, porque a taxa de juros alivia essa queda do investimento. Muito bem.
Dito isso, se eu tiver não uma queda de demanda por investimento, mas uma nova política de gasto do governo. Qual é a hipótese? O governo aumenta os gastos públicos. Aumentar os gastos públicos, ele vai gerar déficit público. Esse déficit público é chamado de efeito crowding out. O que é efeito crowding out? Significa que, quando o governo aumenta os gastos e as taxas de juros sobem, uma parte das empresas que antes investiam, ao se deparar com essa taxa de juros mais alta, desiste de investir. Então, vamos ver esse efeito aqui na página 5. O primeiro efeito eu tenho aqui no primeiro momento, no ponto E, onde a poupança é igual a investimento. Certo? Essa é a função investimento, essa é a função poupança. Aqui, taxa de juros R0, poupança S0 igual a investimento I0. Só que acontece o seguinte, o governo passa a ter déficit. O governo tendo déficit, ele passa a gastar mais do que sua arrecadação. Então ele vai para os mercados financeiros e passa a demandar recursos dessa poupança para financiar o seu déficit. Só que o governo tem o déficit equivalente a A mais B. Isso significa o quê? Isso significa que, como não há poupança suficiente para que as empresas investam para financiar o déficit do governo, o que acontece? A taxa de juros sobe de R0 para R1. Quando a taxa de juros sobe de R0 para R1, existe uma quantidade de empresas, que é aquelas que estavam investindo I0, elas pensam, não, o meu modelo de negócios só funciona se eu tiver que pagar a taxa de juros R0. Se eu tiver que pagar as taxas de juros R1, não vale mais a pena investir. Então, as empresas diminuem o investimento para I1, a taxa de juros subindo para cá. Só que nesse patamar, o que é que a gente tem com a função investimento? Nesse patamar de taxa de juros, as empresas só vão investir em I1. Mas nesse patamar de taxa de juros, as pessoas querem poupar S1. O que é que eu tenho? I1 é o investimento, S1 é a poupança, eu tenho essa diferença. E que diferença é essa? S1 menos I1. Essa diferença vai ser coberta pelo déficit do governo. Então, uma parte do déficit do governo é coberto pelo fato das empresas diminuírem o seu investimento de I0 para I1, que é a parte da seção B, e outra parte ocorre que, como o governo precisa financiar seu déficit, ele demanda também a seção A para financiar seu déficit. Então, aqui a nova curva de investimentos, que agora não é só investimento privado, é investimento privado mais déficit do governo, iguala a poupança nesse ponto, que é exatamente o ponto de equilíbrio da nova taxa de juros R1. Com a nova taxa de juros R1, a poupança vai ser S1, que vai financiar a queda do investimento que caiu de I0 para I1, mais o aumento do déficit público, que foi público aumentou porque o governo teve um aumento dos seus gastos. Tá? Então, esse é o resultado. O investimento cai de 0 para 1 e o déficit público sobe nesse montante G-. Tá? A isso, essa queda do investimento e aumento do déficit público é que é chamado o efeito de deslocamento, ou em inglês a expressão se chama efeito crowding out. Efeito crowding out significa que o governo, ao aumentar seus gastos, está expulsando dos mercados financeiros aquelas empresas que antes estavam investindo e que vão diminuir seu investimento. O efeito disso é um aumento da taxa de juros e uma diminuição do nível de investimento e de consumo privado. Certo? Muito bem. Como é que o governo, quando ele aumenta déficit público, ele pode fazer isso permanentemente?
possivelmente esse tipo de política ela é momentânea. Em algum momento o governo vai ter que aumentar os tributos para cobrir esse déficit ou vai ter que diminuir os gastos. Foi esse aumento de gasto do governo que gerou o déficit público. Outra forma do governo também mudar a política tributária. A política tributária ocorre quando o governo rearranja a arrecadação de recursos. Né? O governo muda as leis para tributar mais ou menos. Aqui a gente vai avaliar uma escolha do governo de tributar menos. O governo resolve cortar impostos, ou seja, ele pensa o seguinte: as pessoas estão trabalhando e cada hora adicional de trabalho eu estou cobrando 40% de imposto. Qual seria o efeito se eu cobrasse 20% do imposto ao invés de 40%? Então, basicamente o que está ocorrendo aqui é uma política tributária de corte de impostos, ou seja, a variação dos tributos é menor do que zero. Como o consumo das famílias é consumo autônomo A, mais o consumo que depende da renda disponível, o que é renda disponível? Renda total Y menos pagamento de impostos. Isso é a renda disponível. Então, se nessa equação está havendo a variação dos tributos, o que acontece? Eu quero saber como vai se dar a variação no consumo, dado que os tributos variaram. Isso aqui, consumo autônomo, não variou. Isso aqui, renda, também não variou. Então, consumo autônomo e renda não variaram. Qualquer variação que houver no consumo vai ser exclusivamente decorrência da variação nos tributos, que caíram. Como aqui tributos entra com sinal negativo, então uma queda de tributos significa necessariamente aumento do consumo. Certo? Nisso a gente já viu que há um aumento do consumo quando o governo resolve tributar menos as horas trabalhadas dos trabalhadores. Certo? Essa é a consequência da equação 16. E na equação 17 eu estou dizendo o seguinte: eu estou dizendo que as empresas vão investir, parte desse investimento é um investimento autônomo das empresas, e parte é o custo de contratar mais trabalhadores. Né? Aqui eu estou dizendo, se o governo passar a ter déficit público, a taxa de juros teria que subir para equilibrar a oferta e demanda, como a gente viu no exemplo passado. A ideia básica é o seguinte: como aqui a gente tem um aumento da oferta de trabalho, o que acontece com aquela parte do investimento que não depende da oferta de trabalho? Eu presumo que ela não vai se alterar, né? Então, variação de D é igual a zero. Então, a variação do investimento vai depender da variação desse custo de contratar. Basicamente, o que é que vai acontecer? Há uma tendência do investimento cair, só que há uma tendência do consumo aumentar. A ideia básica é que nesse modelo da economia clássica, a queda desse investimento vai ser rigorosamente igual ao aumento do consumo. Ou seja, o que é a demanda agregada? Consumo mais investimento mais gasto do governo. Né? O gasto do governo não se alterou. Aqui eu tive déficit, por quê? Porque tributação caiu. O gasto do governo não se alterou. Se o gasto do governo não se alterou, qualquer aumento no consumo vai ter que ser compensado pela queda no investimento, já dado que a demanda agregada não seria alterada. Se a demanda agregada não seria alterada, significa que o produto da economia não se altera. Certo? Todo e qualquer aumento do consumo é necessariamente compensado com queda do investimento. Essa é a
consequência de uma política tributária de corte de impostos é de acordo com a abordagem da economia clássica, certo? Então, de acordo com a abordagem da economia clássica, o que ocorreria caso houvesse esse corte de impostos? Ou seja, inicialmente eu tenho o quê? 40% da hora trabalhada é o pagamento de impostos. Depois, há uma consequência que é o quê? Só 20%. Se antes o trabalhador que trabalhava uma hora adicional pagava 40% do salário em impostos e agora ele só paga 20%, qual vai ser a consequência disso? Ele desejará trabalhar mais, né? Então ele vai aumentar a oferta de mão de obra. Ele se dispõe a trabalhar mais. Só que o grande problema aqui é o quê? Se esse trabalhador não tem uma produtividade maior, as empresas vão ofertar vagas de acordo com o salário. Ou seja, aqui eu tenho primeiro esse salário, depois o salário vai ter que cair para as empresas ofertarem mais vagas. Antes está sendo ofertado N0 vagas a esse salário. Quando o salário caiu, passou a ser ofertado N1 vagas. E são essas N1 vagas que vão ser absorvidas pela oferta de trabalho. Então, a quantidade de vagas de trabalho aumentou, os trabalhadores vão desejar trabalhar mais, por quê? Porque agora eles estão pagando menos impostos. Mas as vagas ofertadas só vão aumentar porque as empresas viram essa queda do salário real. Certo? O que acontece quando eu pego N0 e N1 e ponho aqui embaixo? N0 e N1 aqui embaixo significa o quê? O produto aumentou, porque aqui eu tenho a função de produção, que ela mostra que eu saio do ponto A e vou para o ponto B nessa função de produção, com o emprego saindo de N0 e indo para N1. Então, o produto sai de Y0 e vai para Y1 quando eu tenho um aumento no emprego, certo? Pitoresco, estranho, né? Por quê? O que a gente viu? A gente não viu que a demanda agregada não tinha se modificado, que todo aumento no consumo tinha sido em decorrência de queda no investimento. A gente precisa olhar então as coisas pelo lado da oferta. O que aconteceu do lado da oferta? O corte de impostos aumenta o emprego e o produto pelo lado da oferta agregada. Por quê? Pelo lado da oferta agregada, aqui TY, que é a cobrança de impostos, como T caiu e aqui sai com o sinal negativo, então NS vai subir. Né? Então a ideia básica é que um corte de impostos vai estimular a demanda agregada. É como se tivesse, para a economia clássica, o que estimula a oferta agregada? Demanda agregada não, perdão, oferta agregada. O que estimula o lado da oferta agregada? O lado da oferta agregada estimula estoque de capital e estoque de trabalho. Né? A ideia agora é que ocorre o quê? Já foi isso, né? A ideia agora é que o nível de preços vai cair. Olha o que acontece aqui. Um corte de impostos aumentaria o emprego e produto pelo lado da oferta agregada, além de ocasionar uma queda no nível de preços. O nível de preços caindo de P0 para P1 significa o quê? Aqui a gente viu que o salário caiu de W0 para W1, mas o salário real caiu de WP0 para WP1. O que acontece com o nível de preços caindo de P0 para P1? Significa que a demanda agregada não varia, né? Aqui está a demanda agregada. Eu só saio de um ponto da demanda agregada, ponto A, para ir para o ponto B, mas eu não tenho deslocamento da própria curva de demanda agregada. Eu tenho deslocamento ao longo da curva de demanda agregada. Então,
um deslocamento da curva de demanda agregada, para cima ou para baixo. Isso não ocorre. Por que ocorre um deslocamento da oferta agregada de Y0 para Y1? Porque aqui a oferta agregada é estimulada pela queda dos impostos, que antes os trabalhadores pagavam 40% do salário na forma de imposto, depois passam a pagar apenas 20%. Então, isso gera uma queda no nível de preços agregado, e aí esse deslocamento do produto do ponto A para o ponto B ao longo da curva de demanda agregada. Certo? Por quê? É como se eu tivesse agora um aumento do estoque de trabalho. Né? O estoque de trabalho aumentou, aumentando, portanto, gerando, portanto, um deslocamento na curva de oferta agregada. Então, basicamente, o que é que a política monetária clássica nos diz? A ideia básica que os clássicos dizem é que as variáveis monetárias só são capazes de afetar outras variáveis monetárias. Elas jamais têm nenhum efeito sobre as variáveis reais. Ou seja, o nível de preços, ao variar, ele pode variar a oferta de moeda, ou variar nível de salário, que são outras variáveis monetárias. Mas ele não é capaz de alterar as variáveis reais da economia, como emprego ou produto. O que foi que afetou a variável real aqui? Foi o patamar de impostos. Né? O patamar de impostos, como as pessoas passam a pagar menos impostos, então se dispõe a ofertar mais horas de trabalho. E para os clássicos, quais são os fatores, então, que determinam a taxa de juros? São exatamente os fatores que influenciam tanto a produtividade quanto a poupança da economia. Fatores que influenciam tanto a produtividade quanto a poupança da economia são demanda por investimento, própria poupança, óbvio, né? E o déficit público, que é o governo poupar mais ou menos. O déficit público é exatamente quando o governo poupa menos, né? Tem poupança negativa. E poupança positiva seria a poupança do governo, quando o governo tem superávites fiscais. Então, essa diferença de G menos T é o inverso, que é o déficit público, é o inverso da poupança do governo, ou seja, a poupança negativa. Então, a ideia básica é que só esses fatores conseguem influenciar a taxa de juros, e a taxa de juros é exatamente aquilo que vai equilibrar os mercados monetários. Manipulando, aumentando, diminuindo a oferta de moeda, o governo não consegue modificar as variáveis reais, apenas as variáveis monetárias, de acordo com a economia clássica. Certo? Bem, dito isso, a gente encerra a aula de hoje, e aí na próxima aula a gente vai explorar a Revolução Keynesiana que ocorreu na macroeconomia e como a visão de Keynes e de seus seguidores da escola keynesiana difere da visão dos clássicos. Certo? Bem, é isso. Então, bom proveito na aula de hoje. Até a próxima aula.